Em 1976, Steve Jobs mais dois amigos ali fundaram uma empresa que viria a revolucionar tudo que a gente conhece hoje de tecnologia. A Apple, na garagem dos seus pais. Aos 25 anos, ele já tinha transformado uma ideia maluca em uma das empresas mais valiosas do planeta. Quando ele voltou para a Apple, após uma demissão polêmica, a volta dele ocorreu lá em 1997, a empresa estava à beira da falência e ele transformou em uma gigante global, lançando produtos que mudariam todo o mercado tecnológico. Jobs, ele não era o melhor programador, ele não era o melhor engenheiro, tá? Mas ele era o cara da visão. E todo fundador tem que ser esse cara, o cara da visão da empresa, o que é a empresa, para onde a empresa vai, qual é o DNA da empresa, tudo isso vai passar pelo seu fundador. E muitas pessoas criticam o Steve Jobs por conta disso, né? Até o próprio Elon Musk, né? Esse argumento jumento, burro mesmo, do cara pegar e falar: nossa, mas a Tesla, o SpaceX fez isso tudo não por conta do Elon Musk, de alguma forma desmerecendo o Elon Musk ali, por ele ser CEO e tudo mais. Não, quem fez isso foi tal pessoa, tal programador, tal tudo mais. Se não existisse a figura do fundador, todo o resto não existiria, tá? Toda a visão inicial passa pelo fundador. Não desmerecendo o trabalho que vai ser implementado ali para o projeto ganhar forma. Mas tudo isso aqui, cara, tem a origem do seu fundador, tá? Pegando aqui o iPod, o Steve Jobs não criou o primeiro reprodutor de música, tá? Mas ele reinventou a experiência de ouvir música. O iPhone, ele inventou o celular, não foi o primeiro celular que foi criado no mundo. Mas ele criou um smartphone inteligente que unificava a comunicação, internet e entretenimento, tá? Tem até um vídeo famoso do Steve Jobs na apresentação do smartphone, do iPhone no caso aqui, né? Que ele fala sobre isso, sobre você ter um celular que vai te comunicar com a internet. Não, o celular deixou de ser só apenas um item de ligação ali. A partir desse ponto não era mais. E muitas pessoas, cara, quando você vê isso naquela apresentação, vê como foi as notícias, as opiniões das pessoas, muita gente achava que isso ia dar errado, cara. E isso mudou completamente. Hoje o celular, a última coisa que você vai pensar ao comprar um celular é a ligação, tá? É como vai ser a ligação dele. Porque isso daí virou item quase simplório do celular. O Steve Jobs, ele tinha um dom realmente. Algumas pessoas, eu não sei se, às vezes eu acredito, não acredito, mas algumas pessoas parece que veio ao mundo exatamente para fazer aquele tipo de coisa, né? Você não imagina o Steve Jobs sendo de outra forma, ou o mundo sem o Steve Jobs, né? Esse é o impacto que o Steve Jobs veio a trazer no mundo. Tá, vamos lá. Por exemplo, né, um cara que chegou até onde o Steve Jobs chegou, você pode argumentar 1 milhão de coisas, tá? Ah, mas ele não era tão... Algumas pessoas usam esse tipo de argumento terrível quando vê figuras desse nível, sucesso empresarial, bilionários, que é, por exemplo, a seguinte, né? Nossa, mas esse cara veio de tal família, a família dele era legal, tinha dinheiro, era estruturado. No caso do Steve Jobs nem era, tá? Os pais do Steve Jobs não eram ferrados, mas não eram milionários. Tanto que o próprio Steve Jobs foi quem aposentou os pais deles, quem quitou a hipoteca dos pais dele. O cara foi realmente diferencial na família, tá? E um dos argumentos para esse tipo de cara, o Elon Musk também, né? A família do Elon Musk era boa de vida, tinha condição, por isso que ele conseguiu chegar, não chegou. Cara, para você chegar no bilhão, é algo realmente fora da curva. Vou chegar nesse sucesso empresarial aqui, né? O cara tem que ser diferente mesmo, tá? Aí vem uns caras que não conseguiriam nem montar uma loja de bolo de pote, uma lojinha de bolo de pote na cidade dele, questionando o merecimento do sucesso de caras como esse, de Steve Jobs, de Elon Musk, Mark Zuckerberg. São caras realmente fora da curva. Steve
Jobs, ele não seguia tendências, ele realmente criava, ele era um catalisador de revoluções. Ele dizia: é preciso ver o futuro antes que aconteça. Quando o mundo ainda usava teclados físicos ali nos celulares, Jobs previu que a tela sensível ao toque seria o futuro. E a gente aprende, a gente vai aprendendo, né? Como se tornar um empreendedor. Você vê um problema e você soluciona aquele problema, né? O seu produto deve vir a partir do que a sociedade já precisa, né? O Steve Jobs era totalmente diferente. O cara criava um produto e educava a sociedade a usar aquele produto dele e se tornava milionário, bilionário com isso. Imagina só o nível de genialidade que um cara desse deve ter, o nível de confiança. Pode ressaltar do Steve Jobs, a figura do Steve Jobs e os produtos, era a apresentação que ele fazia desses produtos, né? Vinha com toda uma história contada antes de apresentar o produto, que muitos outros empreendedores concorrentes da Apple na época pecavam justamente nisso. O cara vinha lá, apresentava o produto, um monte de termo técnico ali e nada para fazer brilhar os olhos das pessoas ali, né? Nada que chamava muito a atenção, além de melhorias ali, tá? Que você teria com um produto novo e tudo mais, uma performance melhor e tudo. Mas cadê eu querer comprar esse produto que vai fazer eu começar a usar um celular sem tecla nenhuma ali, sendo que eu tô acostumado a usar com teclado, tá? O Steve Jobs vinha com toda uma história para convencer as pessoas disso, da visão que ele tinha ali. Um excelente vendedor, persuasão do Steve Jobs inigualável, tá? Por isso que ele chegou onde ele chegou. E não foi só a Apple, tá? O Steve Jobs faz parte desse grupo seleto de empreendedores, né? O Elon Musk também, que é esses caras que atuaram em vários mercados e tiveram muito sucesso nesses mercados, né? O Steve Jobs, o Elon Musk, o Peter Thiel também, aqui pelo livro que está aqui na minha frente, 0 a 1, que tiveram sucesso em vários outros mercados, multi-empreendedores ali. Ele teve sucesso na música, com o produto dele, o iPad, né? Revolucionando todo o consumo de música que existia ali com o iTunes também. No cinema, com a Pixar. O Steve Jobs talvez não foi o melhor chefe do mundo, né? O chefe mais bonzinho do mundo. Esses caras realmente estão em outra frequência, Steve Jobs e Elon Musk, né? Steve Jobs conseguiu implementar quais as suas visões que ele teve para o futuro, tá? Sendo um empreendedor fenomenal, um cara que trabalhava mais que todo mundo, assim como outros que surgiram depois dele. Ele é ídolo da maioria dos empreendedores. Aí tem caras como o Elon Musk que tremeram quando foi conhecer o Elon Musk. Fala em entrevista que tremeu quando foi conhecer o Steve Jobs, não sabia nem o que falar, nem como se comunicar direito com o cara. Ele realmente tem por ele, pela figura dele, né? E realmente é talvez o maior empreendedor de todos os tempos.